Isso, como nós cantamos aqui muitas vezes, foi dito na liturgia, muito nos alegra. Porque é justamente para isso que nós vivemos, não é mesmo? Para isso que nós estamos aqui, para glorificar o santo nome do Senhor, para louvar o seu nome, para elogiar o seu santo nome. E que neste tempo específico de palavra, onde nós juntos vamos meditar na santa palavra de Deus, que o Espírito Santo venha sobre nós, derramando sabedoria, discernimento e abençoando as nossas vidas neste tempo, para que a sua palavra seja efetiva, assertiva e eficaz nos nossos corações. Em nome de Jesus. Queridos, nós iniciamos mais uma série de mensagens nesse mês de setembro, o Deus que destrói sonhos, e essa é uma série que ela é um tanto desafiadora para nós, porque é um tema que vai mexer com os nossos sentimentos, é um tema, uma proposta de mensagens que vai, talvez, trabalhar os nossos egos, o nosso entendimento sobre o agir de Deus e a maneira de como nós lidamos com o agir de Deus, e aqui especificamente com o não de Deus. Como nós temos lidado com o não de Deus. Nós iniciamos domingo passado a série com o reverendo Orlando, com o tema súplicas negadas, e este domingo nós vamos trabalhar o tema expectativas frustradas. E nesse sentido eu pergunto para os irmãos, vocês já tiveram uma expectativa frustrada diante de Deus? Já tiveram um desejo que Deus realizou totalmente o contrário da nossa vontade? Alguma coisa que tinha tudo para sair conforme nós planejamos, nós desejamos, nós queremos, e Deus realizou de forma totalmente contrária? Eu acredito que todos nós já passamos por isso. E a pergunta seguinte é, como nós lidamos com essa situação? Com a controvérsia de Deus agindo de forma diferente daquilo que nós esperávamos? Como nós redirecionamos essa situação? Como nós contornamos essa situação? Quando o Senhor, Ele realizou algo que foi totalmente contrário daquilo que nós desejávamos. E é exatamente sobre isso que, à luz das Escrituras, eu gostaria de construir algo aqui com os irmãos nessa noite. Em outras palavras, nós falarmos sobre o agir de Deus que foge à nossa previsão e que é contrário daquilo que nós esperávamos, daquilo que nós queríamos. Eu gostaria de pedir aos amados irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio. Nós vamos ler lá no capítulo 3, dos versículos 23 a 29. Essa é uma passagem bem conhecida dos irmãos, eu acredito. É uma narrativa da história lá de Moisés, do Êxodo, né? E é um fato que a gente lê bastante, que nós estudamos bastante, e também extraímos muito conteúdo dessa passagem. Deuteronômio 3, os versículos 23 a 29. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Você pode acompanhar a minha leitura aí. Também eu, neste tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, e esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fale mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os teus próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante do povo e fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim, ficamos no vale de fronte de Bet-peor. Queridos, é importante nós alertarmos aqui aos irmãos que este é um tema que pode nos impactar, que pode nos redirecionar.
Então nós precisamos receber essas palavras e as posteriores que serão ministradas, domingo após domingo neste mês, com humildade no coração, com amor, desejosos de que o Senhor trabalhe nossas mentes e corações. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, quando nós falamos de expectativas frustradas, quando nós falamos da vontade de Deus, que é contrária à nossa, e isso no seu agir, a palavra de Deus, ela é especialista em nos contar narrativas, fatos, acontecimentos históricos que expressam exatamente esse conceito. Nós podemos até considerar que um modus operandi do próprio Deus em trabalhar o seu povo, em trabalhar as nossas vidas, em nos construir, seja exatamente frustrando as nossas expectativas. E esse fragmento narrativo da história de Moisés nos revela um pouco sobre isso. No texto nós somos convidados a examinar a oração de Moisés e, consequente, a resposta de Deus, e nessa situação nós explorarmos como Moisés reagiu com a negativa de Deus e como posteriormente ele lidou com isso, ele trabalhou com isso. E o contexto aqui, amados, é o seguinte: os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, e uma terra que há muito tempo fora prometida a eles por Deus. E é claro que isso também era algo da qual Moisés desejava. Afinal, ele mesmo conduziu o povo durante todo esse processo. E ele não só conduziu o povo durante esse processo, como ele foi o próprio instrumento de Deus na mão daquele povo. Para o povo, né? Na mão de Deus para o povo. Porém, devido à desobediência de Moisés, anteriormente nas terras de Meribá, ele foi proibido por Deus de entrar na terra prometida. Ainda assim, neste texto, com o coração humilde, Moisés orou ao Senhor e fez o seu pedido. Verso 25, está lá: rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, e esta boa região montanhosa e o Líbano. É óbvio que Moisés, ele desejava entrar na terra prometida. É óbvio que Moisés, ele desejava compartilhar também da realização da promessa de Deus em dar essa boa terra para o povo de Israel. E, entretanto, a resposta de Deus aparentemente foi dura e direta a Moisés. E ele diz no verso 26, basta, não me fale mais nisto. E essa resposta para nós aqui, à primeira vista, pode parecer um tanto quanto dura, curta, grossa, mas revela para nós sobre a soberania divina de Deus, sobre a importância de nós obedecermos às decisões de Deus, nos mostrando também que Deus, ele não é manipulável. Ele não é manipulável por nós, pelas coisas. Ele é Deus, ele é soberano. E nessas situações é importante nós entendermos o agir de Deus, não pelas nossas próprias perspectivas, pelos nossos desejos, mas pelas perspectivas do próprio Deus, pelas perspectivas dos céus, do alto. E é crucial nós notarmos que a recusa de Deus não foi um castigo a Moisés, mas uma oportunidade para Moisés demonstrar humildade e submissão a Deus, reconhecendo a justiça e a decisão do Senhor. E no final da história, queridos, a Bíblia nos mostra que Moisés ainda teve a chance de vislumbrar a terra prometida lá do alto da montanha. E percebam que esse processo de Moisés ainda ser permitido, de vislumbrar aquela boa terra, ela é um consolo da parte de Deus a Moisés. Então aqui, o Senhor, ele frustra a expectativa de Moisés, mas ele dá um consolo a Moisés. E mais do que isso, nós vemos no texto o Senhor direcionando Moisés a fortalecer e animar o Josué, que seria o próximo líder do povo nesse processo. E isso também nos revela que às vezes Deus frustra uma expectativa nossa, não quer dizer que ele está frustrando a expectativa de todo mundo em relação àquilo que nós tínhamos em mente. Ele proibiu Moisés de entrar na terra prometida, não Josué. Ele ainda falou para Moisés, vai lá, anima Josué, fortalece Josué, porque ele vai liderar o povo e ele vai entrar na terra prometida. Essas expectativas, queridos, elas fazem parte da nossa vida.
É algo que é muito natural a todos nós. Eu e você, nós vivemos criando expectativas sobre as coisas. Nós vivemos criando expectativas sobre as situações, sobre as histórias. Inclusive, o que nós queremos elaborar aqui nessa noite não é um estilo de vida, um modo de vida além das expectativas, mas é justamente nós reconhecermos essas expectativas no Senhor. E nisso nós entendermos a forma de como ele age. Esse texto de Moisés nos lembra uma verdade. Uma verdade. Que quando nós enfrentamos desafios, ou então quando os nossos desejos nem sempre são atendidos da maneira que nós queríamos, que nós desejávamos, ainda assim a nossa fé, a nossa submissão a Deus podem sim nos levar para um lugar de confiança e de paz. E considerando isso, essa introdução, baseado nesse texto também, eu gostaria de destacar alguns pontos para os irmãos que podem nos levar a crescer nessa verdade. Que expectativas frustradas, se nós trabalharmos bem, aplicarmos bem sob a direção, soberania de Deus, nós podemos sim encontrar um lugar de paz e de confiança. E o primeiro ponto que nós podemos extrair desse texto, trabalhando nesse sentido, é que expectativas frustradas podem nos ensinar mais sobre a soberania de Deus. Em decorrência de uma desobediência de Moisés, o Senhor proibiu a sua entrada na terra prometida. E nós podemos lembrar aqui, quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, e aonde eles estavam naquele momento não havia água, eles se juntaram e contenderam contra Moisés e Arão. E muitos deles argumentavam, antes tivéssemos padecido no Egito, antes tivéssemos lá vivendo a nossa vida escrava no Egito, comendo pão e água, mas agora estamos aqui no deserto, caminhando e não tem água para nós estamos exauridos, nós estamos sedentos. Então diz a palavra que Moisés e Arão, na tentativa de responder às pessoas e resolver esse problema, eles se colocaram diante do povo, na porta da tenda da congregação, e clamaram ao Senhor por uma solução, por uma resposta nessa situação. Números 20, capítulo 8, diz o seguinte, a resposta de Deus ao clamor de Moisés e Arão. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. E foi exatamente isso que Moisés fez, não é mesmo? Não. Acontece que Moisés, revoltado com o povo, irado com aquelas murmurações, tendo a sua mente apertada por aquele povo, se dirigiu a eles com impaciência, chamou eles de povo revoltado, e ele, o que ele fez? Ele deu 2 cajadadas na pedra, ao invés de fazer o que Deus havia ordenado, fale a rocha. Moisés, ele perdeu o domínio próprio, se irritou com o povo e deu 2 pauladas na pedra, ao invés de só falar a ela, né? Como foi ordenado para Deus. E foi com essa desobediência de Moisés que ele foi proibido de entrar na terra prometida e que mais tarde teria a sua expectativa frustrada diante de Deus, ao pedir a Deus que ele pudesse entrar na terra prometida. Foi o texto agora que nós lemos, né? É evidente para nós, amados, que neste processo, Deus, ele é soberano em tudo. E inclusive na sua vontade, no seu agir, nas suas decisões. A pergunta que eu quero fazer aos irmãos nessa noite é o seguinte: será que nós temos enxergado a soberania de Deus no seu agir nas nossas vidas? Será que nós temos entendido que o Senhor tem autoridade para Ele fazer o que Ele bem quiser nas nossas vidas, o que Ele bem desejar nas nossas vidas? Como que nós temos absorvido da parte de Deus uma expectativa frustrada? Uma vontade contrária à nossa, como que nós temos trabalhado com isso? Um desejo não atendido, como que nós temos lidado com o não de Deus? Muitas vezes. E quando nós falamos, amados, de soberania de Deus, nós falamos de um conceito que representa
o poder absoluto e máximo de Deus sobre tudo que existe na terra. Ou seja, é um pilar que declara que Deus tem autoridade suprema e controle absoluto sobre toda a criação. E nós sabemos que tudo que existe foi Deus que fez, Deus que compôs as nossas vidas. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos salvou. E a palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 33, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula o intento dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amados, nós somos convidados a todo momento a descansarmos e confiarmos na soberania de Deus. Inclusive em momentos difíceis, quando a vontade de Deus não é a nossa, quando a vontade de Deus não está conciliada com a nossa, quando Ele não realiza o que nós desejávamos. E ainda assim, Ele é o nosso consolo. Nós vimos isso, Ele trabalhando com Moisés. Ele é o nosso Deus, Ele é a autoridade, a palavra final, Ele é o Senhor soberano. Cabe a nós precisarmos lidar com essas situações e enxergarmos nisso a vontade soberana de Deus para nossas vidas. Moisés, ao passar por essa recusa de Deus, ele soube lidar muito bem com isso. Ele soube trabalhar muito bem com o não de Deus. E ele encontrou nessa situação a oportunidade de ser obediente a Deus, sendo submisso a Ele. E encontrou também a oportunidade de reconhecer consolo em Deus, o consolo que vem da sua soberania. Amados, talvez Deus esteja nos convidando aqui nessa noite a sermos pessoas mais conscientes na forma de como nós lidamos quando a sua vontade é diferente da nossa. Quando a sua vontade é diferente daquilo que nós esperávamos, daquilo que desejávamos. Talvez a recusa de Deus, o não de Deus, a expectativa frustrada, seja uma oportunidade para nós reconhecermos e para nós entendermos mais sobre a sua soberania. E nisso, como Moisés, nós sermos pessoas mais obedientes, pessoas mais submissas a Ele mesmo. E eu creio que certamente, amados, esse entendimento, esse redirecionamento trará paz aos nossos corações, trará confiança aos nossos corações e trará consolo aos nossos corações. Da mesma forma que Moisés lidou com isso, que Moisés entendeu a vontade de Deus, Moisés encontrou confiança, paz e consolo, que nós também possamos trabalhar e bem aplicar o bom entendimento daquilo que Deus faz nas nossas vidas, mesmo quando Ele diz não. Mesmo quando Ele frustra as nossas expectativas, nós possamos encontrar em Deus consolo, paz e confiança. Porque Ele é soberano, Ele mesmo nos criou e Ele mesmo cuida das nossas vidas. O segundo ponto, querido, que nós podemos considerar nessa passagem é que expectativas frustradas podem nos ensinar a sermos fiéis a Deus. Todo esse processo que aconteceu nessa narrativa, nessa história de Moisés, se encerra com Deus dando uma ordem a ele, lá quando ele teve a chance de vislumbrar a terra prometida de longe. Versículo 28 diz que o Senhor disse a Moisés, dá ordens a Josué, anima-o e fortalece, porque ele passará diante deste povo e fará possuir a terra que tu apenas verás. E é interessante notarmos aqui que Moisés de fato respondeu a essa diretiva clara de Deus, fazendo exatamente o que Deus ordenou. Ele passou diretrizes ao povo, ele animou Josué, inspirou Josué e ele fortaleceu Josué, o sucessor do povo, a quem Deus havia ordenado a Moisés. E essa postura de Moisés nos revela do seu caráter fiel a Deus. Ele poderia ter tomado uma outra postura. Na verdade, ele poderia ter tomado variadas posturas diferentes, e muitas dessas negativas. Ele poderia se revoltar contra Deus, da mesma forma que o povo se revoltava com ele. E assim, queridos,
essa postura de Moisés nos revela do seu caráter fiel. Pouco depois, mais tarde, a história diz em Deuteronômio 7:9, Deus diz ao povo de Israel: lembra-te de que o Senhor, teu Deus, é Deus fiel, que não deixa de cumprir as suas palavras e nem se arrepende de algo que prometeu. E nós vemos aqui que fidelidade é uma palavra, um conceito que é muito recorrente na Bíblia. O próprio Deus é descrito como um Deus fiel. E como consequência de quem Ele é, dos seus atributos, Ele mesmo nos ensina a sermos pessoas fiéis. Justamente porque Ele é um Deus fiel, Ele deseja que nós também sejamos pessoas fiéis. Inclusive, há um versículo que aparece pelo menos 4 vezes na Bíblia. E você sabe bem, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Está lá em Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus. E fé na Bíblia, amados, é também traduzida como fidelidade a Deus, né? E justamente a atitude daquele que crê e daquele que obedece a Deus. E nesse sentido, o apóstolo Paulo também fala na epístola aos Romanos sobre esse conceito de obediência e fé. Romanos 1. A fé é um ato de adesão a Deus, ou seja, é uma submissão que implica obediência à sua santa e perfeita vontade. E muitas vezes, amados, as fraquezas da nossa natureza humana nos impedem, ou tem nos impedido, de nós sermos pessoas fiéis a Deus, de crermos e obedecermos. E daí vamos padecendo em nossas próprias frustrações, vamos nos distanciando da soberania de Deus e passamos a nos concentrar demasiadamente em nós mesmos. Eu quero afirmar aqui aos amados irmãos que o Senhor está nos ensinando algo muito importante nessa noite, com essa palavra. Moisés obedeceu e deu continuidade ao seu serviço, mesmo sabendo que ele não entraria na terra prometida. Ele foi fiel a Deus, concentrando-se nessa fidelidade. Ele não ficou emburrado com a recusa de Deus. Ele não ficou perturbado com a negativa de Deus. Ele não ficou frustrado com o não de Deus. E pelo contrário, ele obedeceu ao Senhor e a sua missão não foi comprometida. Ele optou por servir a Deus, mesmo sabendo que não colheria os frutos da terra prometida. Ele entendeu que ele fazia parte de um projeto muito maior. Um projeto de Deus, um projeto para a glória de Deus. Queridos, nós temos a oportunidade, muitas vezes, de crescermos, de amadurecermos e de nos tornarmos pessoas melhores quando o Senhor frustra as nossas expectativas. Cabe a nós, pessoas cristãs, reconhecer o agir de Deus e entender que Ele tem um propósito, que a sua ação não é à toa. Ele tem um propósito para as nossas vidas, Ele tem um projeto maior para as nossas vidas. E nós precisamos trabalhar com o não de Deus. Quando as coisas se tiverem difíceis, quando as nossas expectativas forem frustradas, é aí que nós crescemos, em nome de Jesus. Eu gostaria de encerrar esse sermão, essa palavra rápida, trazendo algumas aplicações para a igreja, os amados irmãos. E essas aplicações, para que seja de forma bem didática, eu gostaria de trazer aqui, de considerar 3 desafios relacionados a esse dilema, a esse problema das nossas expectativas frustradas. E 3 consequentes soluções, né, para nós sairmos daqui bem aplicados. E o primeiro desafio, o primeiro problema é que quando as nossas expectativas são frustradas, ou melhor, as nossas expectativas são frustradas quando elas não estão conciliadas com a vontade de Deus. E entenda aqui, conciliadas com a vontade de Deus, submissas a Deus, paralelo à sua vontade. E a solução desse problema ela é muito simples. A matemática reversa.
As nossas expectativas são frustradas quando elas não estão conciliadas com Deus. Solução: as nossas expectativas precisam estar conciliadas com Deus, submissas a Deus, dentro da sua vontade. Mas aí você pode perguntar, talvez um ou dois irmãos, mas como que eu posso conciliar as minhas expectativas com Deus, se muitas vezes eu nem sei qual é a vontade dEle? É muito fácil nós pensarmos isso no ordinário, naquilo que é recorrente, é uma rotina. Veja bem, são 8 horas da noite. Eu tenho a expectativa que daqui 12 horas estará de dia. E de fato estará. Essa expectativa será cumprida por Deus. E se não for, ou é o apocalipse, ou é a volta de Jesus, não é mesmo? Louvado seja, né? Eu tenho a expectativa que após acabar o culto, vamos todos tomar um cafezinho ali e nos abraçar. Nós já estamos acostumados, isso é previsível. E como lidar com as expectativas que fogem ao nosso controle, que estão sobre a previsão de Deus? E eu quero contar aqui uma história, não é um testemunho, é uma história. Mas quem é mais próximo a mim e a Letícia sabe que nós estamos pagando uma carta de consórcio, um carro. E quando nós fizemos a adesão desse consórcio, eu cheguei para a Letícia e falei o seguinte: amor, nós vamos ser contemplados no primeiro sorteio desse consórcio. E ela, naquele excesso de confiança, olhou para mim e fez: conte-me mais sobre isso. Eu falei: eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando, o Senhor vai nos honrar. O Senhor vai dar esse carro para nós no primeiro sorteio. E vai vendo. Inclusive, o que você acha desse modelo aqui de carro, né? Começamos a pesquisar. Eu, né? Na verdade. Chega o dia do primeiro sorteio, é contemplada uma cota lá que passou anos-luz da nossa. Longe. E eu comecei a pensar comigo mesmo, mas também seria muita petulância da minha parte, né? Talvez o segundo, em nome de Jesus. Talvez o segundo. Chega o dia do sorteio, segundo mês, é contemplada uma cota lá que não bate nem na trave, vai direto na arquibancada. Longe. E eu comecei a ficar assim, receoso. E eu pensando comigo mesmo, não é possível, deve ter um crente com uma oração poderosa nesse consórcio também. E eu pensei, acho que o Senhor está querendo um lance. Demos um lance, nada. Demos outro lance, nada. Resultado da história. Fazem mais de 2 anos que nós estamos pagando esse consórcio. Mas hoje eu tenho uma mentalidade diferente sobre isso. Eu acredito que foi lá pela 5ª ou 6ª parcela. Eu estava a caminho do trabalho fazendo a minha devocional. E era um dia que as minhas expectativas tinham sido frustradas. Porque exatamente nós não tínhamos sido contemplados um dia anterior na Assembleia. E foi dessa forma que Deus falou comigo de forma muito clara. E eu gosto muito de pensar que, sabe assim, Deus falou de forma muito clara como Ele nunca havia falado comigo. E Ele falou o seguinte: Lucas, você fica tranquilo. Você fica tranquilo. Que de 5 anos não passa. Né? De 5 anos não passa. E eu pensando comigo, como é que vai passar se o consórcio é tantos meses, 5 anos? Não tem como passar. Ele falou, fica tranquilo. E aí que ele foi mais duro comigo. Ele falou, olha, até quando você vai querer viver todo mês de expectativa frustrada atrás de expectativa frustrada? Ele falou para mim assim, você precisa mudar a sua oração. Você tem que parar de ficar me pedindo carro. Você tem que parar de ficar me pedindo que você seja contemplado no sorteio. Você não sabe qual é a minha vontade. Se eu quisesse que você tivesse um carro, eu já teria dado para você no primeiro mês, quando você pediu lá. Se eu quisesse que você e a Letícia tivessem um carro, eu já teria dado, sem consórcio. E ele falou o seguinte para mim, quando você não sabe qual é a minha vontade, a sua expectativa precisa estar concentrada em uma só, de que eu cuide da sua vida, de que eu cuide daquilo que você precisa. E é claro que eu demorei um tempo para entender essa palavra clara de Deus ao meu coração. Hoje nós estamos tranquilos, graças a Deus, e assim, a gente não sabe muito bem o que esperar de Deus nas coisas extraordinárias.
em situações desafiadoras para nós, em dilemas, em problemas? Como é que as nossas expectativas de fato estarão conciliadas com Ele? E eu quero compartilhar essa diretiva de Deus aos irmãos que foi dada a mim. Quando as nossas expectativas a gente não sabe, que nós possamos alimentar a nossa expectativa de que Deus cuida das nossas vidas. Que a nossa oração seja: Senhor, cuida de mim na sombra das tuas asas. Cuida dos meus recursos. Cuida da minha finança. Cuida, Deus, daquilo que o Senhor já coloca nas minhas mãos e que eu possa prosperar com isso, Deus. Cuida dos meus desejos em nome de Jesus, Pai. E que naquilo que seja possível, as minhas expectativas estejam conciliadas com o Senhor. Em nome de Jesus. Um segundo desafio, consequente solução, é que quando as nossas expectativas são frustradas, quando elas dizem mais sobre nós do que sobre Deus. Consequente solução, as nossas expectativas precisam falar mais sobre Deus do que sobre nós. Talvez você já tenha feito aquela oração: Senhor, seja feita a tua vontade. Alguns irmãos até acrescentam: seja feita a tua vontade, porque é ela que vai prevalecer. Porque é ela que vai ser realizada. Mas aí o Senhor bate a nossa porta, nós convidamos o Senhor: és bem-vindo aqui na minha casa, na minha vida. E nós começamos as restrições. Senhor, és bem-vindo aqui, mas está vendo essa gaveta? Eu não autorizo que o Senhor abra. Porque diz do meu passado, diz das minhas histórias passadas, e eu não quero que o Senhor mexa ali. Ó Deus, está vendo esse armário? Ele diz sobre como eu conduzo a minha vida, como eu crio os meus filhos, como eu controlo o meu dinheiro. Então o Senhor não pode mexer nesse armário. O Senhor fica à vontade, mas não mexa nesse armário. O Senhor está vendo esse tapete? Eu varro os meus pecados ocultos para debaixo desse tapete. O Senhor não pode mexer nele. O Senhor não pode arrastar e abrir. São meus pecados. O Senhor é bem-vindo aqui, mas não mexa naquilo que eu permita. Consequente solução, as nossas expectativas precisam falar mais sobre Deus do que sobre nós. Senhor, és bem-vindo aqui na minha casa, na minha vida. Sinta-se à vontade. Está vendo essa gaveta que diz histórias minhas, meu passado? O Senhor pode abrir, o Senhor pode vasculhar, o Senhor pode tirar o que o Senhor quiser dessa gaveta. Esse armário que diz como eu crio os meus filhos, como eu conduzo a minha família, como eu lidero a minha família, como eu gasto o meu dinheiro. O Senhor pode mexer nesse armário. Tem livre acesso. Inclusive, está vendo esse tapete que está cheio de pecados ocultos, de coisas difíceis, de dilemas e situações perturbadas? O Senhor pode fazer o que quiser com esse tapete. O Senhor pode levar, fazer uma bela de uma faxina. O Senhor pode puxar e demonstrar tudo aqui para nós. Inclusive, Deus, essa casa, ela é sua. O Senhor é bem-vindo aqui. Eu estou só administrando aqui, mas ela é sua. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Quando as nossas expectativas falam mais sobre nós do que sobre Deus, nós estamos em perigos, amados. Isso não acaba bem. Nós vamos viver de frustração, de expectativa frustrada atrás de expectativa frustrada. De frustração atrás de frustração. Como um círculo vicioso. E isso vai nos afastando de Deus. Inclusive, esse é um sintoma da ausência que nós estamos com Deus. Inclusive, esse é um sintoma da nossa distância de Deus. As nossas expectativas precisam falar mais sobre Deus. Nós precisamos nos relacionar mais com Deus. Nós precisamos ser pessoas mais íntimas de Deus. Amém? Um último desafio, uma última situação. As nossas expectativas são frustradas quando elas estão sustentadas naquilo que é transitório e não naquilo que é crucial. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso aqui aos irmãos. E o que é expectativas sustentadas naquilo que é transitório?
Você se lembra da história do jovem presbítero com a sua carta de consórcio? Alimentando a sua expectativa de que seria contemplado no primeiro mês? Transitório. Resumindo, transitório é tudo aquilo que daqui não se leva. Aonde nós estamos depositando as nossas expectativas? É no nosso salário? No acréscimo dele? É em sucesso? É em status? As nossas expectativas estão em nós mesmos? No meu trabalho? Queridos, a resposta aqui, a solução para isso é muito simples. Para nós que nos dizemos cristãos, filhos de Deus, pessoas salvas, e eu creio que nós somos em nome de Jesus, as nossas expectativas precisam estar sustentadas naquilo que é crucial. E o que é crucial para nós? Sabermos que nós somos filhos de Deus. Sabermos que a sua vontade é soberana. Sabermos que Ele é o nosso Criador. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor das nossas expectativas. Ele é Senhor de como nós levamos as nossas vidas. As nossas expectativas precisam estar sustentadas no cuidar de Deus. Em nome de Jesus. Se nós considerarmos as 3 soluções aqui, e nós considerarmos, inclusive, os 3 desafios aqui como um alerta para as nossas vidas, tenha certeza que as nossas expectativas, elas não deixarão de ser frustradas. Mas nós vamos ter a oportunidade de olharmos para essa situação, para a negativa de Deus, para o não de Deus, para a expectativa frustradas, com outros olhos. Não os nossos, mas a visão dos céus, a perspectiva do alto. Sabendo que nós podemos lidar e encontrar na recusa de Deus, no não de Deus, consolo também, crescimento também, amadurecimento também. Eu desejo que você receba essa palavra no seu coração, na sua mente, e que essa palavra ela possa reverberar nas nossas vidas, aonde nós estamos jogados, de segunda a sexta-feira, a sábado, no nosso trabalho, nos desafios relacionais, em casa, no nosso casamento. Quando Deus, Ele agir nas nossas vidas de forma diferente que nós desejávamos, que nós possamos lembrar que quando nós aplicamos bem a sua vontade e trabalhamos nas nossas vidas sobre a perspectiva de Deus, nós encontraremos confiança, nós encontraremos paz e consolo na soberania de Deus. Amém, meus amados irmãos? Eu quero terminar o meu sermão aqui trazendo uma citação de um pastor que eu gosto muito, inclusive, reverendo Orlando estava ministrando ontem no curso de presbítero que nós estávamos, e ele trouxe essa citação. Eu gostaria de compartilhar aos irmãos, que diz muito aqui sobre o que nós falamos. Reverendo Felipe Fontes: um cristão não pode justificar um comportamento dizendo: esse é o meu jeito, essa é a minha vida, o jeito que eu fui criado, a maneira de como eu levo as vidas. Não, nós não podemos. Ele foi chamado, nós fomos chamados para sermos do jeito que Cristo é, e não do jeito que nós mesmos queremos ser. Amém?